Olá, bem-vindo a mais um Rural Pod, o podcast da Rural Business, onde nós abordamos aqui assuntos que dizem respeito ao agronegócio do Brasil e do mundo. Dizem respeito diretamente a você, que se não estiver envolvido com o agronegócio, você é impactado por ele. Porque, como eu sempre digo, você se alimenta todos os dias, você se veste todos os dias, você usa transporte todos os dias. E todas essas atividades, todas essas áreas estão diretamente ligadas ao agronegócio, porque o combustível vem do agro, nós temos a comida que vem do agro, a vestimenta vem do agro, o algodão. Então, tudo isso diz respeito diretamente ao campo, a essa enorme indústria a céu aberto que se chama agronegócio. E hoje eu vou conversar sobre um assunto assim que eu tenho certeza que se você faz parte dos 2% da população que não consome, parabéns, viu? Você é uma pessoa rara. Nós vamos falar de um dos alimentos mais consumidos no Brasil. Feijão. Pois é, sabe aquela feijoada de quarta-feira, tradicionalíssima nesse país, que encanta todo gringo que vem para cá? Nós vamos falar do feijão. O feijão, ele é consumido por 98% da população brasileira. Por isso que eu falei, se você faz parte dos 2% que não consome feijão, você é realmente uma figura rara. Para isso, nós vamos conversar com um especialista. Ele é presidente do Instituto Brasileiro de Feijão e Pulses, o IBRAF, e atua na promoção do feijão brasileiro no mercado interno e também no mercado internacional. Então, eu tenho muita alegria em conversar. Ele está no Paraná, ele está em Curitiba e vai bater um papo com a gente aqui no Rural Pod de hoje. É o Marcelo Líderes. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, e você, Carmen? É um prazer estar aqui com você e poder falar do nosso feijão de todo dia, né? É impressionante, né, Marcelo? 98% dos brasileiros consomem feijão. É incrível essa marca. Sem dúvida nenhuma. É um case, quando a gente olha, Carmen, porque a gente sabe que hoje há um interesse da indústria de alimentos processados, né? Há investimentos em cima disso, em lobby, há investimento em marketing muito pesado. E o feijão é um case por quê? Porque ele sobrevive do seu benefício, do benefício que ele traz para a sociedade, seja para o produtor pequeno, grande, médio, seja para o consumidor da classe A, B, C, D e E. E no Brasil é uma causa social. Nós adotamos o feijão como uma causa social. Bom, Marcelo, antes da gente dar continuidade e realmente dar o start a esse bate-papo sobre feijão aqui no Rural Pod, eu tenho duas perguntas para te fazer. A primeira, a Rural Business ou você tem alguma relação comercial? Alguém pagou para alguém para poder estar hoje nesse bate-papo? Não, de forma nenhuma. Foi um convite que a gente aceitou espontaneamente. A segunda pergunta, Marcelo. O nome do nosso podcast é Rural Pod. E a minha pergunta para você é: o que o rural, ou o meio rural, o agronegócio não pode? Acho que não pode ignorar o fato de que nós precisamos de paz, nós precisamos diminuir a tensão que existe no país entre a área urbana e a área rural, e precisamos cada vez mais, nós podemos e devemos trabalhar em cima disso. Nós não podemos nos esconder ou ter uma animosidade com o nosso consumidor. São as duas pontas que, infelizmente, motivadas por um espectro político, né, que atua contra o Brasil, porque isso não ajuda absolutamente ninguém, coloca o campo e a cidade em polos opostos, né? E não dá, né? Um depende do outro, né? Nós somos começamos a defender a ideia até e propor, se não é o caso de a gente começar a adotar cada vez mais o termo agroalimentos, talvez a população venha a entender melhor.
porque nós somos parte de uma coisa só, nós somos brasileiros, né? E como brasileiros não podemos permitir que nos dividam, seja em classe social, seja pela nossa atividade. Se estamos envolvidos na atividade primária como atividade de produção de alimentos, né? Ou se nós estamos no meio urbano, que dá base também, né? Tem o consumo, dá a base, é onde nós realizamos as operações de compra e venda dentro da área urbana. É tudo uma coisa só, né? Da onde saiu essa ideia de dividir? Da onde saiu a ideia de trazer esse tipo de tensão, de polarização? Certamente é de alguém que vê na nossa divisão a possibilidade de nos constranger de alguma forma ou de aproveitar dessa situação com intenções que não são nada boas. Você, inclusive, falando de agroalimento, né, essa palavra, esse termo que você propôs, inclusive num artigo que você escreveu, é muito interessante. Você propõe que iniciemos uma frente Brasil pelo agroalimento. Queria que você explicasse brevemente o que seria essa frente. Exato. Eu tenho o maior orgulho, né, de trabalhar no agro. Tenho o maior orgulho de trabalhar e defender um setor da comida de verdade, né? E tudo é comida de verdade quando é produzido no campo. É a soja, é o milho, tudo é a base. Mas o feijão tem uma característica muito especial. Por quê? Porque ele tem, primeiro, em termos de sustentabilidade, todos os predicados, mas ele tem uma capacidade de atingir as pessoas também de uma forma muito particular. Quando eu começo a falar de feijão no Brasil, seja num gabinete em Brasília, seja numa instituição financeira, numa instituição, numa sem fins lucrativos, né, numa ONG, não importa onde, se é brasileiro, quando a gente começa a falar de feijão, abre um sorriso. Por quê? Porque a gente começa a lembrar do que nós temos em comum. Lá na escola, o primeiro contato, né, com o milagre da vida, quando você coloca o feijão no algodão, e todo mundo passou por isso, né? A oportunidade de, quando nós deixamos, né, o aleitamento materno, né, o que é que nós pensamos em dar para os nossos filhos, para as nossas crianças? Há um caldinho de feijão. Né? E aí você vai pela vida fora, os Neymar da vida, né, a Gisele Bündchen e outros tantos aí, né, Ayrton Senna quando estava fora do Brasil, enfim, os nossos expoentes, quando eles vão lá fora, o que é que eles levam daqui? Eles gostam de levar o feijão. A mãe do Neymar foi para a Europa, quando ele foi para lá, né? Levando o quê? Feijão. A companheira do Neymar chegou em Dubai com um pacote do quê? De feijão. Então, bom, o feijão, voltando à questão que você comentou ali, que a gente vem defendendo o agroalimento, é que se as pessoas não estão entendendo muito bem o que nós estamos falando, do que significa o termo agronegócio, talvez nós possamos mudar o termo, talvez fique mais fácil delas entenderem, né? Agroalimento, alimento é o arroz, é o feijão, é a farinha de mandioca, são os derivados do milho, é o bife que está no nosso prato, é a nossa salada, os legumes, as nossas frutas e sucos, né? É isso que nós estamos falando. Então, se agronegócio não soa bem para uma parte da população, talvez seja o caso, agro, ou agroalimento, ou enfim, tentar traduzir. E eu comento que se a gente quer trazer paz, e para as pessoas entenderem um pouquinho mais, né, o brasileiro, não importa de onde ele vem, não importa o que ele faz, não importa a classe social, o nível educacional, nós nos encontramos num prato de feijão, num prato de arroz e feijão, num PF, Carmen. É verdade, o famoso PF, o famoso arroz e feijão que os nutricionistas já identificaram, inclusive estudos científicos dizem isso, né, que é uma combinação perfeita, né, em termos alimentares, o arroz e o feijão. Eu vou só pedir a nossa audiência a liberdade de contar um fato muito particular, mas que diz justamente, vai ao encontro justamente disso que você falou, Marcelo, da nossa memória afetiva do feijão.
Eu me lembro, eu era pequena, eu sou nascida no interior de São Paulo, tenho 2 irmãs, e a minha mãe colocou uma moça que se chama Tereza, ela é viva até hoje, uma moça muito querida. Ela com 13, 14 anos, ela ia trabalhar como babá, né, uma criança cuidando de crianças, né, naquela época isso era possível numa cidade do interior de São Paulo. E aí um dia minha mãe atrasou e ela nos levou para a casa dela, e lá tinha fogão a lenha. E aí eu cheguei lá com as minhas irmãs pequenas e serviram sopa. Eu voltei para minha casa comentando como criança, né, falando para minha mãe maravilhas da sopa que eu comi na casa da Tereza. No dia seguinte a Tereza apareceu para trabalhar, minha mãe, Tereza, que sopa que a Carmen comeu? Eu falei, dona Marisa, minha mãe chamava Marisa, dona Marisa, aquela sopa de feijão que a senhora me ensinou a fazer. A famosa sopa de feijão Coisa mais com gostosa. macarrão. Uma delícia, com aquele macarrãozinho, mas feita no fogão a lenha. Eu nunca me esqueci do sabor daquela sopa de feijão. Então, assim, o brasileiro realmente tem. E quando a gente vai para fora do país, né, e quem já teve a oportunidade de se distanciar da sua pátria, tem necessidade de ter memórias afetivas, de ter contato com aquilo que lembra, né, a sua terra. E você tem toda a razão ao dizer que o feijão exerce esse papel, e citando aí pessoas conhecidas, né, do nosso esporte, enfim, da cultura. E aí, levando o saquinho de feijão, e quantos anônimos, né, não levam o saquinho de feijão ali para fora do Brasil. Ô Marcelo, você é o presidente do IBRAF, que é o Instituto Brasileiro de Feijão e Pulses. Explica primeiro, feijão, a gente sabe o que é, eu queria saber 2 coisas. Quantos tipos de feijão existem e também o que são pulses? Certo. É até difícil a gente conseguir ter um levantamento correto de quantas variedades diferentes de feijões tem. Nós consideramos variedades diferentes quando muda um pouquinho a cor ou o tamanho, tá? E há estimativas que vão de 12, 13 mil a 40 mil variedades diferentes. Uma curiosidade 40 antes. mil variedades? Mil. Meu Você tem Deus! feijão de tudo quanto é cor. Existem Ah, sites hoje na Colômbia. A Colômbia tem um centro de pesquisa muito famoso, né, e que guarda a genética dos feijões do mundo. E esse centro de pesquisa, o fato de ser o centro de pesquisa lá, talvez tenha despertado alguns profissionais lá montaram um site chamado Frijolatório, que é a arte do feijão, ou seja, as cores do feijão feijão. latório? Feijão latório? Frijol, que vem de frijol, que é em espanhol, então é como se fosse Aham. feijão latório, né? Ai, Então, gostei. frijolatório. É arte. Tem um pessoal em New Orleans, nos Estados Unidos, que começou com uma iniciativa de um pub e hoje tem uma parada sobre o feijão uma vez por ano, que as pessoas vão com as roupas enfeitadas com feijão. Então, tem umas Olha. coisas assim muito, muito interessantes. Então, a variedade tem bastante, tá? Cores fantásticas. Detalhe, um médico uma vez disse para mim assim, feijão foi feito para o ser humano. Feijão foi feito... E ele não sabia que eu trabalhava com feijão. Feijão foi feito Aham. para o ser humano, Marcelo. O ser humano, o feijão tem todos os predicados e tal. Ok. Eu comecei a pensar depois e observar que até hoje não encontrei nada em contrário. O feijão só é consumido pelo ser humano. Não existe animal na natureza que consuma o feijão. Mesmo os javalis que estão por aí, a última coisa que eles vão tentar comer, se eles estiverem passando fome, é uma lavoura de feijão. O rato, se comer feijão, morre. Tanto que dizem que o feijão Olha. é raticida. Ué, difícil é Aham. você convencer o rato a comer o feijão, né? Se ele sabe que ele vai morrer. Mas É tudo bem, verdade. essa é uma curiosidade. Quem fez o ser humano fez o feijão para ele. O que ele comentou comigo naquela oportunidade. Muito bem, pulses. Pulses, ela é uma palavra que vem do latim puls, sopa grossa. Quando a gente olha a história da humanidade, sempre teve um pulse. O que são os pulses? São as leguminosas secas. Nós temos as leguminosas oleaginosas, como a soja, como o amendoim, que tem um óleo.
e nós temos aquelas que são consideradas secas, que entra a lentilha, a ervilha, o grão de bico, o tremoço, a fava, os feijões. Como o termo não era conhecido no Brasil e nós víamos que o feijão ia acabar é, tendo uma internacionalização, era interessante que o Brasil conhecesse o termo pulse, para saber que se referia a isso quando fosse interpelado em alguma situação. E é um termo adotado no mundo todo, pulse, que se refere exatamente a essa maravilha que são as leguminosas secas. Vamos falar agora do Brasil nesse contexto, né? Você atua com feijão há quanto tempo? Para citar a sua experiência. 35 anos, um pouco de tempo. 35 anos. É uma vida dedicada a essa cultura. Conta pra gente, Marcelo, com relação à sua história, né, com o feijão e a evolução da cultura do feijão aqui no Brasil. Vamos colocar hoje. Segundo dados que você me passou antes da gente começar esse nosso bate-papo, nós temos entre 700 mil e 1 milhão de famílias produzindo feijão, ou seja, pequenas propriedades de todos os tamanhos, né? Mas especialmente pequenos e médios produtores. Então, de 700 mil a 1 milhão de famílias produzindo feijão hoje, em todas as áreas do Brasil. Né? Eu queria que você situasse, fizesse uma radiografia do momento atual e como é que começou toda essa história do feijão no Brasil. Muito bem, a década de 70 marcou o surgimento nas mãos do Instituto Agronômico de Campinas da variedade carioca. Até então, nós tínhamos talvez 40, 50 diferentes variedades que tinham algumas suscetibilidades a alguma doença numa região, que tinha um ciclo diferente, enfim, era muito confusa a produção de feijão no Brasil. Você saía de uma cidade que tinha, vamos dizer, 10, 15 variedades ali, você ia a 100 quilômetros, você tinha 10, 15 lá, mas já não eram todas as mesmas daquela outra. Então, para você ter o abastecimento nacional mais organizado, foi fantástica. O doutor D'Artagnan de Almeida, que trabalhou em cima, né, da identificação e dos cruzamentos que resultaram no feijão carioca. Na década de 70, isso começou e foi ganhando cada vez mais investimentos. O feijão carioca talvez seja o feijão faseolos vulgares, né? São duas grandes famílias, né? O dos faseolos e dos vignas, que são os fradinhos. Então, dos faseolos, o carioca talvez seja hoje o feijão mais produzido no mundo, em termos de faseolos, e que teve mais pesquisas, talvez seja o mais produtivo no mundo dos faseolos. Aí você tem os vignas, os fradinhos, que tem uma outra história de custos e, enfim, de investimentos. E o resultado disso foi que nós pudemos sair de uma produtividade que era muito pequena, de 600, 700, 800 quilos por hectare, e chegamos aí hoje até 6 mil quilos por hectare. Claro que isso não é a média, né? Mas hoje nós temos como média 3.600 a 4.000 quilos de feijão. Isso é consequência... Em quanto tempo isso se deu? Em quanto tempo se deu esse aumento de produtividade? Isso são 50 anos de pesquisa, trabalhados silenciosamente pela Embrapa, pelo Instituto Agronômico de Campinas, pelo antigo IAPAR, hoje IDR no Paraná, pela TAA, que é uma instituição que tem à frente o Dr. Menezes, um revolucionário também, transformaram o feijão não só na produtividade, mantendo a capacidade nutritiva dele, né? Então as proteínas e todos os minerais que são necessários, mas também cuidando do sabor e cuidando de algumas características que nós, como consumidores, valorizamos muito, como, por exemplo, a cor do feijão. Então, você ia antigamente e você tinha feijão, às vezes, de 2 anos guardado. Então, a gente brinca que você colocava um prego para cozinhar junto com o feijão, a hora que o prego amolecesse, o feijão estava pronto. Né? Mas era uma situação que nós tínhamos. Em termos de nutrição, sem nenhum problema, mas nós gostamos do feijão branquinho, novinho. Então, a ciência conseguiu desenvolver, sem modificação genética, simplesmente com cruzamentos, variedades de feijão carioca que não escurecem.
permanecem com aquela característica que nos chama a atenção, né, dos consumidores de feijão carioca. Bom, ao longo do tempo, por volta de 2005, eu trabalhando na área de corretagem, fui chamado a contribuir de alguma forma com a solução de um problema que o Paraná enfrentava. O Paraná era e é ainda o maior produtor de feijões do Brasil, mas com 12% de ICMS e com a corrupção, né, que é endêmica no Brasil, naquela época nós tínhamos 12% de ICMS, mas as cooperativas estavam fora do jogo, as empresas organizadas fora do jogo, porque era um produto que trabalhava no submundo. Porque daí então existiam os desvios, né, a propina, o não pagamento dos ICMS, toda uma corrupção. Uma realidade, pedindo... infelizmente, endêmica no Brasil, né? Exato. Então, nós recorremos a um professor da Universidade Federal do Paraná, perdemos esse professor, o Péricles Salazar, na pandemia. Tá? Ele tinha um envolvimento muito grande com a organização do setor de carnes do Brasil, era muito ativo, né? Quando ele ouviu toda a história do feijão, ele, poxa vida, mas que coisa terrível. Eu recomendo que você não vá a peito aberto ou com a tua empresa, uma pequena corretora de mercadorias, da Bolsa de Mercadorias, ou representando, eu represento essas pessoas aqui que hoje são sonegadoras. Não dava para fazer isso. E a gente começou um movimento que não tinha ideia onde é que ele ia parar, mas ele foi muito bem aceito pela Câmara, pela Assembleia Legislativa do Paraná na época e pelo governador do Isso Paraná. lá em 2005. 2005 para 2006. Foram 8 meses de anos trabalho apenas. com a imprensa ajudando muito no Paraná, porque era imoral você ter 12% de ICMS, como alguns estados no Brasil ainda têm. Exato. E era mais imoral ainda você colocar os produtores numa situação de que, para poder produzir feijão, tinha que ser um sonegador, senão não competia. O empacotador, para poder empacotar e colocar o feijão no supermercado, quem pagava os impostos, os 12%, estava fora do jogo. Muito bem, para encurtar a conversa, foi diminuído para 1%. Né? Então, foi criada a instituição e a instituição defendeu essa ideia. Não era uma associação, porque se fosse uma associação, ia ser chamado a indicar quem são os associados sonegadores. Então, um instituto. E a visão desse professor Péricles foi muito interessante, porque ele disse assim, no futuro você vai entender a importância de ser um instituto. Isso trouxe uma neutralidade para a instituição, porque hoje nós não temos associados, nós temos membros que contribuem. Né? Nós somos uma instituição sem fins lucrativos, então, exportadores contribuem, empacotadores, corretores e produtores, que entendem a cadeia produtiva, então. A cadeia produtiva. E a gente consegue, então, navegar nos desafios que continuam presentes. Nós temos desafios todos os dias. Hoje nós estamos... Nunca a gente imaginava isso, né? Mas a gente foi passando pelos desafios dentro do Brasil, de ter mais variedades, de incentivar a pesquisa a fazer isso, né? de buscar, como hoje a gente busca, como é que nós vamos aumentar o consumo dentro do Brasil, como é que nós vamos levar o feijão, e há uma necessidade para você poder abastecer internamente e garantir para o produtor a liquidez, você precisa ter um mercado internacional. Aí vem uma China e diz, olha, mandem a documentação para ter um acordo fitossanitário que nós queremos importar feijão de vocês. E aí você trabalha junto às instituições em Brasília para providenciar essa documentação, chegar lá, e agora nós estamos em vias de abrir o mercado chinês de feijões. Então, isso tem um impacto econômico fantástico para o Brasil, porque abre, dentro da diversificação que precisa, mais um país. São mais de 70 países que nós temos hoje a capacidade de atender a demanda de determinadas variedades. Nós temos no Brasil feijão rajado. Temos Belém, gosta muito de feijão rajado, algumas outras cidades têm consumo de rajado. Outros é vermelho, outros é fradinho. Né? Um gosta de fradinho branco, outro gosta de fradinho do olho preto. Toda essa diversidade que nós temos aqui atende também à necessidade ou à demanda ou o costume de consumo de outros países. Como o Brasil, e aí nós temos que tirar o chapéu para a pesquisa,
para os agrônomos, para os técnicos e os agrônomos que fazem acontecer lá no campo o milagre de nós sermos muito competitivos com tantos desafios. Vocês acompanham muito de perto, diariamente, os desafios do agro. Você sabe que aquilo que acontece na soja, no milho, nas carnes, a gente sofre a consequência no nosso feijão também. Então, temos todo esse arcabouço negativo que a gente precisa trabalhar e vencer. E nós temos os desafios climáticos e nós temos os desafios de barreiras. Algumas vezes a gente escuta, mas por que é proibido exportar feijão para eles? Não é proibido, amigo. Acontece que nunca se imaginou que a gente ia oferecer feijão preto para o México. Então não havia acordo para os mexicanos. Não é que era proibido. Então você tem que passar pela burocracia, que faz parte, para você se habilitar e poder exportar para lá. E esse é um dos trabalhos que o IBRAF hoje tem o privilégio, a honra, né, de estar à frente ou contribuindo com as instituições que trabalham igualmente nessa mesma linha. Vamos falar do produtor, Marcelo. O produtor, que é onde tudo começa, né? Se não tiver o produtor, não vai ter o feijão, nós não vamos ter ervilha, não vamos ter as pulses, né? Hoje, falei aqui, comentei um dado, inclusive, que você que me passou, de 700 mil a 1 milhão de famílias. O Paraná é o estado hoje líder na produção de feijões, é isso? E aí eu queria saber o seguinte, como está a situação do produtor hoje? Quanto que a gente produz em média? Eu sei que tem um alvo aí, né, uma meta a atingir até 2030. Parece que nós estamos próximos dessa meta. Queria que você relatasse isso para a gente. Muito bem. Nós passamos por uma mudança na questão de quem é que produz feijão no Brasil. Nós vemos muitas vezes que tomam o fato de que o feijão tem uma ligação com a agricultura familiar e dizem que o feijão vem todo da agricultura familiar. Isso não é verdade, nunca foi verdade e foi admitido até publicamente, né, pela pessoa que colocou no passado que 70% do feijão vinha da agricultura familiar. O número hoje Quando você fala agricultura familiar, desculpa te interromper, a gente está dizendo dos movimentos sociais ligados à agricultura familiar, é isso? A gente está eles sequestram. Essa que você falou agora, sequestro. É um sequestro de informação, ou seja, um direcionamento para fazer a população brasileira acreditar que, vamos falar os nomes aqui, o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, seria o responsável, essa é a ideia que eles querem passar, que o MST é o responsável por produzir 70% do feijão, falando aqui de feijão brasileiro. Não é verdade, é isso? Isso é uma mentira. Quem criou essa mentira, esse ano, no começo do ano, admitiu que, na época, vamos colocar 70% e não tinha ninguém para dizer não, não é. Veja só, todo o feijão do Brasil é produzido por famílias. Você tem famílias pequenas, de pequenos produtores, e você tem famílias grandes, com grandes áreas. Tudo é de família. Né? A outra... o sequestro da pauta foi o familiar, o MST, é responsável por produzir. Não consegue, não tem administração, não é o objetivo dessa instituição produzir alimento. Eles querem produzir discórdia, querem produzir problemas. Né? Essa é a bandeira que a gente vê que eles erguem. Mas não é a bandeira de colocar alimento no prato do brasileiro, colocar dinheiro no produtor, no bolso do produtor, colocar poder aquisitivo, colocar renda para as pessoas. Não é esse o objetivo. E isso foi admitido por quem criou esse número. Então, isso é muito interessante, a gente defender essa verdade. E por que é que diminuiu? Por que diminuiu a quantidade de pequenas famílias que produzem feijão? Dizem, e é mentira, que o pequeno produtor não tem condições de produzir feijão porque o grande está tomando conta. Mentira! O pequeno produtor tem hoje mais alternativas de produção. Os centros, a área urbana e a renda da área urbana do interior do Brasil, que
tem a base na agricultura, na produção agrícola, esse enriquecimento faz com que exista maior demanda por frutas, maior demanda por verduras. Você tem que produzir alface mais perto de onde está o polo de consumo. E quem é que vai produzir e vai ganhar com isso? Os produtores menores, que têm áreas menores. Então, viabiliza para eles. É muito melhor para eles hoje produzir tomate, alface, morango do que produzir feijão. Que bom que nós temos as famílias que têm áreas maiores que produzem mais feijão hoje. Voltando ao estado do Paraná. O Paraná é o maior produtor de feijão, mas eu tenho buscado encontrar quais são os predicados de cada estado nessa produção. O Paraná é o maior produtor de feijão preto. Quando você soma com o feijão carioca, se torna o maior produtor de feijão. Mas isso não importa muito para nós. O que importa é que nós temos feijão. E nós temos Minas Gerais sempre ali com mais 20%, Paraná 20, 22, 23, Minas com 18, 19, 20, 22% de feijão. Minas é quem mais produz o feijão carioca, o feijão mais consumido no Brasil, 60% da produção é de feijão carioca. O Paraná coloca na mesa do brasileiro a feijoada de quarta, que você mencionou agora há pouco, de sábado, né? Coloca o orgulho nacional que nós temos. Qual é o símbolo da gastronomia brasileira? A feijoada. Símbolo da nossa, dos drinks nossos, da bebida. A nossa cachaça com, né, uma caipirinha. A nossa música, nossa comida, né? O nosso samba. Então, e o feijão é o nosso símbolo. Temos que ter muito O feijão orgulho. tempera tudo isso, né? Tempera tudo isso, coloca um sambinha, uma caipirinha, a feijoada. Nós estamos muito Caldinho de felizes. feijão, Né? E é pronto. isso. Tá pronto, né? Então, Marcelo, o que essa acontece? desinformação é uma luta que vocês têm muito diária, né? De tirar essa. Nós estamos num momento, né, de luta contra a desinformação. Aí, ó, exemplo da desinformação, né, do desserviço. Mas eu queria saber justamente isso, voltando ao nosso questionamento. O produtor brasileiro de feijão, ele está espalhado no Brasil inteiro. O Instituto Brasileiro de Feijão e Pulses, que você preside, qual é o diálogo que vocês têm aí no Instituto com o produtor brasileiro? Qual é a grande dificuldade hoje que esse produtor tem? Eu acredito que o grande desafio que nós temos é de que na última linha de uma planilha de Excel, o produtor tenha lucro, tenha resultado. Para você conseguir chegar nisso, você primeiro tem que entender que produção de feijão pega pequenos produtores, médios e grandes. Pronto. Produtores envolvidos no movimento, no MST, são utilizados, né? Mas eles também são produtores e consumidores de feijão. Então, para nós, não importa qual é a cor da camisa que está usando, não importa qual é a ideologia que defende, ele é um consumidor ou ele é um produtor, ele está envolvido na cadeia produtiva do feijão. O nosso partido se chama alimento, né? Nosso partido se chama feijão. Então, é por aí que nós trabalhamos. Dentro do Brasil, o que é que a gente tem? Nós temos feijão sendo produzido em todos os estados do Brasil. Comercialmente, não são todos, mas você tem hoje uma migração e justamente a pesquisa da Embrapa, do IAC, do IDR, da EPAMIG, né, da EPASC de Santa Catarina, enfim, você tem muita gente envolvida na produção também comercial do feijão. O volume de recursos que maneja a cadeia produtiva do feijão é de cerca de 15 bilhões de reais por ano. É claro que num país do tamanho do Brasil, que tem o privilégio de produzir alimentos como ninguém na face da terra, acaba ficando pequeno esse número. Que bom que a soja e o milho têm esses números e esses volumes. Que bom que o algodão se organizou e é um exemplo para nós hoje de marketing. A nossa carne, enfim, que bom. O café, né? Então, nós temos bons exemplos aí. E o feijão, ele vai por esse mesmo número, nessa mesma linha. Se você quer colocar pragmaticamente números e resultados,
A nossa preocupação é que desses 15 bilhões de reais nós tenhamos a possibilidade de buscar o preço justo, o valor justo. Vocês conseguem? Alguém vai perguntar. É muito difícil. A gente vive de momentos de preço justo, quando o produtor está sendo atendido no seu custo e na margem que merece, que precisa. Você tem o empacotador que está aqui, vai lá buscar, financia, entrega no supermercado, e você tem o supermercado, também tem a sua margem, e chegar no valor justo para o consumidor. Quando a gente olha os custos de alimentação básica ao redor do mundo, a gente conclui que, por mais que nem todo mundo sinta isso no bolso hoje, o alimento básico brasileiro é um dos mais baratos do mundo, um dos mais saudáveis do mundo. E isso quem faz são brasileiros que estão em Rondônia, em Tocantins, no Piauí, no Ceará, na Bahia, no Paraná, no Rio Grande do Sul, em São Paulo, Mato Grosso, Goiás e vai por aí afora. Estado do Rio produz feijão, Espírito Santo produz feijão. Então, você tem Acre, você tem Amapá, produz feijão também. Então, veja só, ele permeia aí todo o agro. E a agricultura organizada, o produtor organizado hoje em áreas de irrigação, por exemplo, são muito francos em mostrar e admitir que soja, milho, consegue manter a média, né, dos recursos que ele precisa para conduzir o dia a dia. Mas o que permite que o produtor tenha um aporte maior, uma receita maior, que vai fazer a diferença em ele adquirir mais um pedaço de terra, eles admitem, vem do feijão. Então, o feijão, ainda que sejam aí 3 milhões de toneladas, perto das 300 milhões de toneladas de commodities, ele ainda tem um peso econômico importante. E ele é percebido por todo mundo, ninguém trabalha contra o feijão. É interessante, Carmen, puxar um assunto, se você me permite. As pesquisas que dão conta de que caiu o consumo do feijão no Brasil, nunca apareceu alguém dizendo, ou alguém que tenha peso na quantidade de pessoas que dizem: não, eu não consumo mais feijão porque eu não gosto de feijão. Como você mencionou, 2% da população talvez tenha alguma indisposição com o feijão, restrição, ou que não gosta. Ok, deixa eles, não tem problema. Né? Mas você veja... Você sabe que isso é uma coisa interessante, só interrompendo você para continuar, quando você fala, né, de queda de consumo de alimento, isso é um tema que a Rural Business bate dia sim, outro também, que não existe redução de consumo de alimento. Quando há essa redução é porque falta aquele determinado alimento, porque falta aquela determinada commodity. Então, assim, não há, porque a nossa própria evolução populacional, o aumento populacional já é um fundamento básico de que vai aumentar a necessidade de consumo, né? A busca por alimento. E aí você tem inflação, você tem quebra de safra. Então, estes são os motivos de queda de consumo, que é o que a Rural Business sempre bate nessa tecla. E aí você corroborou justamente essa informação de chão de mercado, né? Não há como comprovar que houve queda no consumo de feijão. Isso é uma manipulação da informação, não é, Marcelo? Exatamente. É que talvez a manchete chame mais atenção, né? Cai o consumo do feijão. Vamos admitir? Nós produzimos 3 milhões de toneladas quando a população era 150, 140 milhões de pessoas. E produzimos 3 milhões de toneladas com 200 milhões. Como é que você vai consumir 15 quilos per capita se você produz 12? Gente, é matemática. Hoje o consumo per capita está em quanto? O Brasil consome 12. todo o feijão que produz. Difícil você passar com carry-over de um ano para o outro. Então, isso está em torno de 12, 12,5, 12,8. Se o Brasil produzir 13, 14 quilos per capita, com certeza vai acabar consumindo 13, 14 quilos per capita. É claro que nós podemos ter ações que acelerem tanto a produção quanto o consumo e que evitem que, ao ter um volume maior, o produtor tenha prejuízo. Então, é um desafio, né, para a sociedade organizada manter esse equilíbrio. Mas eu digo para você, se alguém deixa de consumir feijão,
é porque não tem tempo de cozinhar, ou porque não quer cozinhar, ou porque tem medo da panela de pressão, mas não é porque não gosta mais de feijão. E uma coisa, volto ao início da nossa conversa. Quantos bilhões são colocados em marketing para defender os alimentos processados e ultraprocessados? Não só o marketing que nós conhecemos, a comunicação subliminar de desenhos animados, de joguinhos, aonde as crianças são familiarizadas com sanduíches e comidas rápidas em fast food, através desses mecanismos. Eles investem nisso também. Né? Então, veja, todos nós somos passíveis de responder ao marketing. Vou citar um exemplo rapidamente. O pistache. Existe uma moda de pistache no Brasil. Né? Os menos avisados, é uma moda. Puxa, que interessante. Agora é moda pistache, tem sorvete, tem receita de com pistache. O Conselho Americano dos Produtores de Pistache está investindo milhões de dólares na América Central, na América Latina, para desenvolver esse mercado. O resultado é aumento de consumo. Quando foi que o feijão colocou R$ 1 objetivando o aumento de consumo? Nós não tivemos essa capacidade organizacional até agora. Em termos de recursos, eu acredito que a gente vai encontrar, estamos em vias de. Mas a verdade é que o feijão tem uma linda história de passado e tem um presente muito pujante. E pelas pesquisas, pelo pessoal que procura enxergar 2050, a base da alimentação em 2050, para ter 9,5 bilhões de pessoas ou 10 bilhões, vai precisar ter junto a proteína animal, também essa proteína vegetal. Não só da soja, mas do feijão também. Então, o feijão e os pulses, né, são encarados como alimentos do futuro também. Isso que você falou, por exemplo, a questão da sustentabilidade, né, que é um assunto em voga hoje, tudo passa por uma atitude sustentável de questão de preservação de solo, recursos hídricos e tudo mais. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, as pulses, né, podem reduzir em até 50% as necessidades de fertilizantes sintéticos e até em 10% as emissões de gases de efeito estufa. Também podem ser usadas como adubo verde, forragem ou rotação de culturas, o que aumenta, né, segundo informações, a diversidade e a resiliência dos agrossistemas. Além disso, tem baixa pegada hídrica e de carbono, né? E nós falamos aqui, um dos episódios do Rural Pod foi a questão da pegada de carbono, crédito de carbono, que é um mercado aí que está crescendo muito, contribuindo para a mitigação das mudanças climáticas. E também esse pessoal, né, os vegetarianos, né, vamos colocar aí, tem também uma outra corrente que usa muito a questão dos hambúrgueres vegetais. Entra aí o feijão, a ervilha, né, que tem altíssimos níveis de proteína, por exemplo, de 22% a 22% o feijão tem altíssimo índice de proteína. Então, nutricionistas que estão acompanhando a gente sabem disso, se não sabem, parabéns, ficou sabendo agora. Ou seja, nós estamos falando de uma cultura, de uma área que tem tudo para crescer, porque demanda não falta, né, Marcelo? Exatamente. É interessante alguns pontos que você abordou aí, como, por exemplo, os vegetarianos e veganos. Amigos do agro, vegetariano e vegano é amigo. Eles não são inimigos. Se eles não consomem carne, legal, tem muito consumidor para carne no mundo. O vegano e o vegetariano, ele consome hoje no Brasil cerca de 20% de todo o feijão produzido, porque eles são mais de 30 milhões de pessoas. Se eles querem a segunda sem carne, não é a segunda sem agro. Eles querem a segunda, tem que ser com feijão, com lentilha, ervilha, grão de bico, tremoço, o que for. Ele precisa dessa proteína. Então, são amigos, né? O pessoal que é vegano e vegetariano, mais do que nunca. Em termos de sustentabilidade,
né, eu acabei decorando, tá? É uma definição. É a menor demanda de recursos naturais por quilo de proteína entregue. Então, como você bem citou, a questão do uso de água, você tem uma racionalidade no uso da água, uma capacidade de produzir feijões com poucos recursos naturais, de água e inclusive de fertilizantes. O feijão, na verdade, ele entra na rotação de cultura também porque ele é um fixador de nitrogênio. Ele retira do ar e coloca no solo, para a soja que vai ser plantada depois, para o milho que vai ser plantado depois, ter um custo menor. E é em termos, por exemplo, de recuperação de solos, existe o feijão guandu, que para nós ele é uma forrageira para colocar o gado depois. A massa verde, ela é agregada ao solo, a capacidade das raízes, né, de minar o solo para que a água entre os nutrientes circulem também é bastante grande e é um feijão dos mais consumidos pela Índia. Então nós estamos trabalhando hoje para produzir o feijão guandu para ser exportado para a Índia quando a Índia precisa, né? Então tem aí uma grande capacidade de atender diversas demandas, seja a demanda econômica, que é necessária para mover o capitalismo que nós fazemos parte, a demanda por sustentabilidade, né, menor pegada, né, de carbono, como você citou, um aumento de consumo no mundo, está havendo um aumento de consumo, existem, vamos falar aqui um pouco dos desafios que o produtor tem. É bastante necessário e um desafio que nós temos é levar informação para o produtor. Como nós produzimos feijões em vários meses do ano, nós temos a possibilidade de safras em 3 momentos diferentes, nós temos a capacidade de olhar o que está acontecendo no hemisfério norte, que tem uma safra só, em geral, quando tem 2 é uma bem pequenininha, e o hemisfério norte é quem mais produz feijão no mundo. Então, eles produzem feijão em setembro, outubro, dá tempo de nós olharmos o que eles produzem, plantarmos aqui para ter semente e depois plantar de novo para vender para eles, para fornecer para eles aquilo que eles precisam. Então, vem aí, né, aquilo que vocês fazem muito bem no Rural Business, comunicação. Nós precisamos levar ao produtor essas informações, porque não dá para ele plantar todo ano. Não, agora você é produtor de feijão vermelho e nem olha para o mercado, só planta. Não é assim, amigo produtor. Nós temos que conversar, nós temos que trocar ideias. Qual é o feijão que eu vou plantar agora? Você tem mais de 20 variedades hoje no Brasil. Uma delas, ou 2, ou 5 delas, vão dar um belo resultado para você, se você ouvir. Se você não se deixar levar, eu vejo você falar, às vezes, em outros produtos, né, pelo efeito manada. Né? É verdade. Não vamos cuidar. Se todo mundo está plantando feijão carioca, plante preto ou vermelho. Se todo mundo está indo para o vermelho, pare e pense, poxa, qual é o que não estão plantando? Né? Esse é um dos desafios que o IBRAF tem. E com o apoio de empresas, com o apoio de vocês, da imprensa, essa oportunidade que a gente tem aqui de estar falando sobre a cultura, a gente vai levando essa informação para o produtor. Então, para que o produtor não perca no seu investimento, ele precisa estar ligado com a informação. E vender, às vezes, não é. Vende só estritamente para pagar a continha ali, assim, espera um pouco. O feijão chega a dar, num ano, 30%, 35%, 40% se investir numa câmara fria. Uma valorização dessas, uma safra dessa, paga uma câmara fria para ele guardar até 5, 10 mil sacos de feijão. Então, é a comunicação, é estar ligado e não partir. Em janeiro o feijão carioca era bom, agora a coisa mais estranha que tem de se ouvir, Carmen, é assim: quando eu plantei, estava caro, agora está barato. Claro, amigo, você, a torcida do Santos, do Flamengo, do Corinthians, do São Paulo, todo mundo plantou porque estava o preço caro. Vai cair o preço. Então, a gente precisa dar atenção a essas informações. Por isso que a informação profissional, né, que a gente faz aqui na Rural Business, as equipes de grãos e de pecuária,
fazem todos os dias, há 35 anos, atuando nesse mercado agro, com esse grande diferencial, a informação profissional e com a isenção que a Rural Business tem. Então, é muita responsabilidade a gente todo dia estar aqui levando essa informação isenta, investigada ali a fundo, conversando com o produtor, conversando com o vendedor, reunindo essas informações para passar para o nosso público a informação real, né, do mercado. E é isso mesmo que a gente bate o pé. Ah, tá bom para produzir o efeito manada, como você bem lembrou, Marcelo, que a equipe de grão sempre bate aqui, cuidado, né? Cuidado, a equipe de pecuária também, cuidado. Ah, o preço tá bom, vamos todo mundo produzir. Óbvio que vai cair. Como você falou, a torcida de todos os maiores times do Brasil sabe disso. Marcelo, eu queria que você tocasse no assunto agora. O Brasil, no ano passado, inclusive baseado num artigo que você também escreveu, exportava apenas 3 cultivares de feijão. Hoje, já atinge mais de 75 países com mais de 20 variedades, né? Trabalho conjunto de produtores, como você falou aí, pesquisa, enfim, e o IBRAF, né, ajudando a ampliar esses mercados. Mas o Brasil recebeu um prêmio, né? Os produtores de feijão receberam um prêmio de produtividade. Eu queria que você falasse desse prêmio aqui para a gente. Nós, na busca de levar essas informações para os produtores e como o feijão tem as suas peculiaridades regionais, nós temos, por exemplo, temos o Fórum Brasileiro do Feijão, já fizemos 11 fóruns, 10 fóruns anuais. Temos o Summit, que é onde nós colocamos a área exportadora em contato com os importadores que vêm de fora do Brasil, uma vez que está nascendo esse mercado no Brasil. E tem a necessidade de chegar mais perto do produtor. Então, nós temos tido o apoio, né, de diversas instituições e empresas para que nós tenhamos o Pulse Day, o dia em que nós vamos conversar sobre pulses, sobre os desafios regionais, sejam eles agronômicos, sejam eles de comercialização, né? Muitas vezes o produtor diz, olha, eu não preciso mais nada em termos agronômicos, eu preciso saber como é que eu faço para trabalhar o feijão da porteira para fora. Então, a gente leva essas informações nesse dia, né, nesse Pulse Day, nesse seminário que nós criamos já há mais de 5 anos. E o ano passado, nós conseguimos fazer com o apoio dos produtores, e o produtor apoia quando, Carmen, ele está lá. Ele vai até, ele não paga ingresso para ir lá, mas a atenção dele, a presença dele, é como ele contribui para que isso aconteça. E nós tivemos a surpresa, fazemos parte há muitos anos do Global Pulse Confederation, que é a Confederação Internacional dos Feijões, mais de 80 países, mais de 700 empresas, das indústrias de feijão, ou seja, dos nossos clientes, né? E eles reconheceram que o Pulse Day é uma iniciativa inédita. Pelo tamanho, a gente não faz nem ideia, às vezes, né? Uma coisa é você fazer isso num país pequeno. Outra coisa é você fazer isso num país continental, que eu citei há pouco, que você tem todos os estados produzindo. E o conteúdo que nós levamos, e o conteúdo foi escolhido pelos agrônomos que estão aí no campo, né? Eles que dizem, IBRAF, Marcelo, aqui o ideal era que falassem sobre isso, traz um especialista para falar sobre isso ou aquilo, traz um especialista para falar de comercialização, de precificação. Conseguimos avançar, por exemplo, com o CPEA. Tem um custo para o CPEA fazer o levantamento e ter um preço oficial do feijão. A CNA, a Confederação Nacional da Agricultura, entrou bancando esse investimento. Então, isso precisa de articulação para acontecer. Isso não acontece, né, porque as pessoas acordam um dia, vamos então chamar o CPEA. Não, é articulação, são anos trabalhando. Junto à Apex, nós precisávamos que conhecessem o Brasil como produtor de feijão. Estamos fazendo um trabalho que mal começou, mas já tem frutificado, né? Organizadamente, nós estamos trabalhando, por exemplo, para abrir o mercado da Colômbia, trabalhamos para abrir o mercado mexicano para feijão preto. Qual é o entrave que nós temos na Coreia? Fomos até a Coreia do Sul entender, em meia hora de conversa com o governo coreano, não, mas vocês precisam
de mais tempo para chegar com a mercadoria aqui depois de ser autorizada a importação? Sim, nós estamos a às vezes, dependendo da rota e da época, nós estamos a 45 dias deles. É. Então, se tem 30 dias para colocar lá, nós estamos fora. Vai até lá conversar. China pediu o acordo fitossanitário. De qual feijão? Em 2012, nós identificamos que a China, por declaração deles, deixaria de ser exportadora de feijão mungo verde. Viemos ao Brasil. Vamos lá, gente, temos que produzir primeiro. Pesquisa com feijão mungo verde. Segundo, produtor, feijão mungo verde pode ser interessante. Vamos lá, vamos começar a produzir. E agora está aí a China importando do mundo 590 mil toneladas de feijão mungo verde por ano e chamando o Brasil para participar do baile. Então, daqui a pouco nós vamos estar exportando para lá 150, 200 mil toneladas. É fácil? Não. Não é fácil nem para o produtor produzir, organizar tudo isso, ter mão de obra que trabalhe isso, né? Mas é possível. É mais uma fonte de receita. Equilibra o orçamento do produtor, organiza o agro do produtor, menos dependência, só depender da soja e depender de um cliente que é a China. Se a gente pode vender para a China, então, feijão também, vamos vender. Né? Se a gente pode produzir aqui mais feijão, vamos produzir. Essa é a ideia, esse é o contexto, Carmen, que a gente vem trabalhando. O Brasil bateu recorde nas exportações. Foram mais de 400 mil toneladas e o reconhecimento da Global Pulse Confederation, né? A meta qual é? De onde nós saímos na exportação e para onde nós estamos indo? 2005, zero. Entre 2005 e 2010, né, a gente brinca aí como a gente conversa no agro, aí pelo interior do Brasil, o voo de galinha. Um ano exporta, outro ano sai, desaparece do mercado, dali a pouco exporta de novo. E a partir de 2010, começamos a exportar sem parar. Todo ano temos exportado. Começamos muito pequenos, 5 mil toneladas, não é nada nesse universo mundial, mas começamos a exportar. Mas nós tínhamos apenas 3 variedades que eram exportáveis naquela época. E hoje a pesquisa foi respondendo. Os pesquisadores sentam conosco, sentam com os exportadores e qual é que tem viabilidade econômica? Esse aqui a gente consegue produzir tanto no produtor. Será que o preço lá de fora vai pagar todos os custos e deixar uma margem para o produtor? Bom, vamos fazer conta, vamos começar a trabalhar isso. E a pesquisa, junto com os exportadores, junto com os produtores, vem conseguindo evoluir ao ponto de nós termos exportado em 12 meses, dentro do calendário agrícola, entre maio de 2024 e abril de 2025, o recorde de 400 mil toneladas. O que significa isso? O nosso recorde anterior era, no ano civil, 230 mil toneladas, em 2021. Quase o dobro. A média que nós tínhamos até 2020 era de 100 mil toneladas. E tudo isso tomando cuidado, né? É claro que em algum momento isso desequilibra, mas temos conseguido produzir e exportar o excedente. Não significa que nós vamos desabastecer o mercado interno ou vai subir o preço do mercado interno se a gente for exportar. Pelo contrário, a exportação num país em que existe lei de preço mínimo, mas o governo não honra, tá aí. Quanto está o feijão preto hoje no produtor? 130. Qual é o preço mínimo que o governo tem em lei a obrigação de garantir para o produtor? 150. Cadê a Conab? Onde é que eles estão? Sumiram. Bom, nesse ambiente, você precisa ter uma válvula de escape, um incentivo. Ele vem da onde? Da exportação. Se você tem a exportação, o produtor aumenta a produção sem medo de não ter liquidez. Ele tem essa garantia. Então, coincidentemente, nesses 12 meses, o preço do feijão no Brasil se manteve dentro de um patamar razoável para o consumidor. Então, nós exportamos feijão mungo preto, que nós nem estamos consumindo ainda, vamos aprender a consumir, é um dos feijões mais consumidos pelos indianos. Deve existir algum motivo, né? Até eu andei fazendo uma receita esses dias aqui para descobrir se é bom ou não, né? E é bom. Então,
esse feijão não existia no Brasil. A pesquisa entregou, o produtor se dispôs a aprender a manejar essa cultura. Os agrônomos saíram da zona de conforto. Tá, como é que faz para produzir essa variedade? Ela tem suas peculiaridades, não é uma receita de bolo, né, produzir feijão. Cada feijão tem as suas peculiaridades. Todo mundo faz um esforço e o resultado está aí, 400 mil toneladas. Então, quando o Global Pulse Confederation reconhece o esforço que está dentro do IBRAF, né? O IBRAF tem o privilégio de levar essa ponta e mostrar lá fora. Eles reconhecem que vocês fazerem isso num país como o Brasil e trabalhar a sustentabilidade, ou seja, trabalhar a produção de feijão já é trabalhar pela sustentabilidade do planeta, né? Porque é uma proteína com baixo impacto. E vocês fazem isso num país com 700 mil famílias, a 1 milhão de famílias de maneira organizada. Parabéns, Brasil. Então, a gente dividiu isso com os produtores, com os pesquisadores, enfim. A gente gosta de poder dizer que a causa social do feijão tem apoio de todo mundo, né? E esse sucesso é dividido entre nós, vocês da imprensa que ajudam a chegar no produtor as informações e todo o restante desse ecossistema maravilhoso do Brasil, né, que a gente gosta, às vezes, de olhar os pontos negativos, mas o copo, gente, não está meio vazio, está meio cheio e vai enchendo cada vez mais. De caldinho de feijão. Ô Marcelo, eu preciso tocar nesse assunto porque assim, a questão do financiamento agrícola, né? A gente está passando, o produtor rural está passando por um sufoco, e como você falou, lutar contra a desinformação ou a informação maldosa mesmo, a mentira que é lançada cotidianamente na grande imprensa e nas redes sociais contra o produtor rural, contra o agronegócio brasileiro. Além disso tudo, nós temos hoje um orçamento federal, um governo federal batendo cabeça, para dizer o mínimo, onde nós temos um estrangulamento de recursos e o produtor se virando como pode. Nós temos, por exemplo, o caso do Rio Grande do Sul, nós já abordamos aqui também, a tristeza, a tragédia que vem se repetindo em termos climáticos no Rio Grande do Sul, um estado que está lutando para se reerguer. Nós temos também no Centro-Oeste, nós temos vivido seca, estiagens fortíssimas, abalando culturas. Ou seja, o produtor rural brasileiro é um batalhador e está sendo exigido cada vez mais. A reforma tributária, nós também abordamos aqui num podcast, a reforma tributária no agronegócio. Quais são os grandes desafios que o produtor de feijão e de pulses no Brasil tem com relação àquelas pessoas ou aquelas entidades ou o governo que faz de tudo para atrapalhar? Eu tenho andado bastante em Brasília nos últimos anos e o que eu consegui identificar é assim, você tem um segundo, terceiro escalão em diante, são pessoas maravilhosas. O Ministério da Agricultura hoje trabalha com o toco da espada, né? Falta fiscais, falta, você vê lá, coordenadores, diretores do Ministério da Agricultura fazendo um trabalho magnífico sem apoio. E aí você tem um segundo e um primeiro escalão que, em algumas situações, está lá para atrapalhar. Então, só o que tem de fake news, e vocês sabem muito bem disso, identificam muito bem isso, e o efeito das fake news que não são coibidas no Brasil, né, as fake news do agro, as fake news contra os produtores, trazem um prejuízo enorme. Quando a gente olha o caso de quais são os desafios que nós temos, eu diria que talvez um dos grandes desafios estão exatamente nas notícias que chegam, nas informações que chegam de uma maneira totalmente atravessada, com viés ideológico, enfim, há uma parcela da administração pública que, de novo, não está, não tem o efeito do terceiro escalão para baixo. Talvez algumas pessoas do primeiro escalão, algumas pessoas do segundo escalão, que batem cabeça,
vamos dar o benefício da dúvida, batem cabeça, falta organizar de maneira melhor, olhar um setor como esse para trazer o equilíbrio. Se você tem 200 milhões de consumidores para feijão, você precisaria ter, eu diria assim, eu tenho falado muito da comida de verdade. O consumidor de comida de verdade, aquela que você cozinhou, está pronto e põe na mesa, tá? Que é a comida nossa de todo dia. Você precisaria ter um trabalho mais especialista, menos discurso e mais trabalho. Na Conab, por exemplo, fala-se muito e faz-se pouco. Você não ter para o produtor um financiamento razoável, quer dizer, nem com juro caro você tem suficientes recursos. O que é isso? Num país como o Brasil. Então, é inadmissível isso. Nós não podemos tolerar isso, nós não podemos concordar com isso, e nós não podemos continuar sendo pessoas que têm a coragem de discutir isso onde não precisa, dentro de um grupo de WhatsApp. Vou eu falar para você o que está acontecendo no agro? Você falar para mim? Nós temos que falar para eles, né? Para as pessoas que estão ao nosso redor. Nós temos que sair da nossa bolha. Saindo da nossa bolha, a nossa comunicação, aí sim, sem antagonizar, de novo, né? A pessoa que não sabe tudo da nossa área, vamos pegar a responsabilidade para nós, vamos dizer que a responsabilidade é nossa, e se existe culpado, a culpa é nossa que eles não sabem, e vamos buscar conversar fora da bolha. Não adianta a gente ficar falando nós para nós mesmos. Qual é a forma que eu tenho de fazer isso? Quando eu pego uma informação da Rural Business, quando eu pego um recorte da Rural Business e eu mando para um parente meu que não está diretamente ligado ao agro, para o meu grupo de amigos, né, do clube, da minha igreja, enfim, as pessoas que não conhecem ainda. A comunicação é um grande desafio. A partir daí, a sociedade vai nos ajudar a buscar aquilo que nós precisamos, que é o quê? Gente, você tem que enterrar o teu dinheiro e rezar para chover o suficiente para não apodrecer o que você colocou lá, para brotar e para você pegar de volta. Né? É uma loucura isso. Mas graças a Deus que existe. Os gaúchos, por exemplo, só pelo que eles fizeram pela agricultura e pela segurança alimentar mundial, não é só do Brasil, mundial, merecem o nosso apoio, o nosso respeito. O que é isso que um estado como o Rio Grande do Sul, que provê, é um grande produtor, né, e que tem a capacidade de estimular o agro na sua população, e ela veio para Santa Catarina, para o Paraná, foi para o Mato Grosso, eu brinco às vezes, já estão na Venezuela, daqui a pouco eles estão entrando em Miami produzindo feijão, produzindo soja. Né? Então, é uma questão de justiça você reconhecer. E eles têm que parar o que estão fazendo para ficar pedindo para você apoiar eles, para negociar, para dar um prazo para eles poderem pagar as contas. Né? E aí vem o quê? Aquilo que é proibido se falar, né, nas mídias, mas as pessoas acabam recorrendo à última instância do desespero. Isso tem acontecido. Né? Chega um ponto, né, que leva ao fim de um produtor, porque ele não fica devendo porque quer. Ele não é cara de pau, ele é uma pessoa honrada, né, em grande medida. Então, desafios que a gente tem, claro, é um plano safra que precisa ser bem feito, é um seguro rural. Como é que eu vou plantar se eu não tenho seguro? Né? Precisamos que quem está no primeiro e no segundo escalão honre o produtor rural. Né? E nós, do agro, temos que cuidar para não estimular a inveja. Será que a sociedade em geral entende o que significa recorde de produção de soja? Será que ela entende o que é o ingresso de bilhões de dólares na nossa economia? Eles não entendem. Então, nós precisamos traduzir para eles de uma outra forma. Né? Talvez não falar da soja, não trazer essa inveja do ser humano, né, para o nosso setor, mas sim dividir com eles, né, que, olha, está aqui, esse brócolis que está no teu prato, essa cenoura que está no teu prato, é do nosso produtor. Né? Mas não antagonizar com eles. Nós somos inteligentes no agro o suficiente para dizer, se eu tivesse sentado na tua cadeira,
eu pensaria como você. Se eu soubesse o que você sabe, eu agiria como você. Agora, deixa eu sentar aqui do teu lado e deixa eu te mostrar algumas coisas. Não bater de frente, né? Vamos usar a nossa inteligência, a nossa argumentação. E nós somos muito inteligentes para fazer isso, né? A nossa sociedade precisa entender que querem que a gente brigue. Ora, se eles querem que a gente brigue, a primeira coisa que você faz, que você pode trabalhar contra isso eu não vou brigar, eu não vou discutir com quem está do outro lado. Eu vou sentar com ele, eu vou harmonizar. Harmonizar, de novo, né? Tem que fazer o meu marketing aqui, Carmen, num prato de feijão, de arroz, de feijão, de um bife, da salada, certo? Da É batata isso. frita, tá bom, não faz mal, de vez em quando uma batata frita. É bom, né? É bom. Marcelo, a gente está caminhando para o final desse nosso bate-papo, está muito agradável. Eu queria que você falasse com o produtor de feijão, né? Com o produtor agro ou quem tem interesse em partir para essa cultura. Poxa, nós temos uma demanda, né, para atender, nós temos mercados para abrir, nós temos, por exemplo, como você falou, dos veganos, dos vegetarianos aí, são amigos, né, e que demandam uma tecnologia de alimentos aí, a base de feijão, a base de pulses, né? Hoje eu aprendi sobre pulses aqui, não tinha ideia do que era e gosto muito de ervilha, lentilha, por exemplo, não sabia que o nome disso era pulse, né? E aí nós temos também um mercado consumidor como a China, por exemplo, que vai demandar feijão. Nós temos uma necessidade de aumentar o consumo per capita de proteínas vegetais e está aí o feijão e as pulses para atender. O que você diz como presidente do Instituto Brasileiro de Feijão e Pulses, o IBRAF, para esse produtor que talvez esteja desanimado por conta disso tudo que você acabou de falar, dessa realidade que infelizmente está aí no nosso cotidiano, mas que quer continuar, que se animou porque viu o grande potencial que o feijão e as pulses têm no Brasil e no mundo. Olha, como todos os setores e como tudo na vida, nós vamos ter bons momentos e maus momentos. O que nós temos que entender é como nos preparar nos bons momentos para os momentos maus que vêm pela frente. E uma das coisas, a gente já citou aqui, é a comunicação. E a comunicação implica também em que eu entenda que existe uma velha escola do agro e uma nova escola do agro. Eu diria que nem é só para o agro, uma forma de fazer as coisas antigas e uma forma de fazer as coisas agora. O que eu me refiro? Me refiro à questão de que a velha escola se ele se dá mal, é bom para mim. Se o meu vizinho quebrar, eu compro a terra dele. Se eu induzir ele a plantar outra coisa, o meu preço vai subir daquilo que eu tenho. Não é com a desgraça do meu vizinho que eu vou conseguir prosperar. Existe uma lei no universo que não corrobora com isso, pelo contrário. E eu tenho observado, né, ainda essa semana passada, eu tive a oportunidade de receber um grupo do Conselho Americano do Feijão e aprendi muito com uma coisa que eu não tinha percebido ainda. Eles vieram aqui e eu levei eles pelo Paraná para eles verem feijão preto. Antigamente eles vinham porque nós éramos potenciais importadores de feijão. A partir de um determinado momento, nós passamos a ser concorrentes deles no mercado mexicano, no mercado da Guatemala, da Costa Rica, enfim, e um mercado mundial, porque nós competimos com eles na Europa, competimos com eles no Oriente. E eles vieram aqui, eu com cuidado e tal, sabendo que, poxa, agora a gente é concorrente deles, eles devem estar mordidos, né? E eles acabaram dando uma lição e acabaram me mostrando exatamente isso quando eu expressei a minha surpresa da forma que eles estavam agindo. O que eles disseram? Vocês querem aumentar o consumo no Brasil? Olha, se vocês fizerem um evento com nutricionistas, médicos, nutrólogos, a gente pode mandar conteúdo para vocês, das universidades que nós temos, daquilo que nós bancamos pelo mundo, de conteúdo que mostra como isso é importante.
né, para ter aí uma base científica. Se vocês precisarem disso, está à disposição. Nós enviamos as pessoas, nós enviamos essa tecnologia. O que eu comecei a perceber? Que eles estavam querendo dividir o conhecimento. Então, eu falei, bom, vocês vieram aqui para ver se realmente nós estamos tendo uma grande safra de feijão preto, que está criando um problema para nós, inclusive no Brasil, para vocês saberem se plantam esse ano, certo? Certo. Esse foi o start para a gente vir aqui. Mas nós viemos aqui porque nós queremos entender como é que nós, Estados Unidos, podemos, né, com a área, eles representam os produtores, o Conselho Americano, como que nós podemos trabalhar juntos para aumentar o consumo não só do Brasil, do mundo? Porque eles investem hoje para aumentar o consumo de feijão no mundo. Se eles lutarem contra o Brasil, eles ganham? Não. Talvez num curto espaço de tempo, talvez ganhe alguma coisa. No longo prazo, não. Agora, Ganham uma Brasil, batalha, mas não ganham a guerra, né? Exato. Vocês querem aumentar o consumo do mundo? Nós já estamos investindo. Nós temos aqui uma expertise. Dá uma olhada. Quer saber como é que a gente faz? Eu perguntei para eles, bom, a gente precisa saber como é que vocês criam, de onde que vocês tomam recursos para fazer isso? Como é que vocês administram esse fundo? Como que o produtor participa? Como que a área pública participa? Como é que a gente pode organizar isso no Brasil? Marcelo, as portas estão abertas. Quer ir para lá em setembro? Quer levar um grupo de produtores ou de pessoas da área para conversar? Porque realmente nós não temos o que aprender no campo. A gente pode ir lá como curiosidade. Vamos visitar as lavouras? Legal. A máquina que colhe feijão hoje nos Estados Unidos é brasileira. Então, o que é que nós vamos aprender com eles? Aquilo que eles estão fazendo melhor que nós. O que é? Marketing. O americano conhece de business. Se ele vê que um país como o Brasil está produzindo feijão, peraí, eu vou pegar o meu feijão na entre safra, vendo todo ele, tá? E depois eu compro do Brasil e revendo ainda. Ah, o preço agora está barato? Agora é a hora de comprar. Não, esse ano é melhor comprar feijão preto e produzir mais vermelho. Vamos diminuir a produção de preto nos Estados Unidos, compramos o feijão preto do Brasil, produzimos mais vermelho. É isso é a nova escola. É por aí que a gente vai. Isso é cooperar num outro nível. A gente precisa elevar um pouco o nível, não só da discussão, mas o nível de cooperação. Temos que, por exemplo, os argentinos nos veem como grandes inimigos hoje, porque a gente produz feijão preto e não importa mais deles. Vamos chamar os argentinos também. Vem para cá, gente. Nós vamos aumentar o consumo do mundo. Né? Os Estados Unidos não conseguem fazer sozinho, investe lá $1 milhão. Então, quanto que a gente pode investir? Vamos colocar mais tanto. E qual é o país que nós vamos aumentar o consumo? A Índia já consome feijão pra caramba, mas eles não consomem feijão carioca, não consomem pinto beans que os americanos produzem. Como é que nós podemos fazer para participar disso? Eles vão precisar de mais comida, nós não vamos tirar da boca de ninguém. Né? As bocas estão aumentando, elas precisam de alimento. Então, o meu recado para o produtor nós estamos vivendo um 2025 que vai criar a base para a gente vencer diversos desafios que vão estar pela frente. Alguns vão sucumbir, infelizmente, né, por despreparo, por desatenção, mas quem ficar, vai ficar mais forte. Dá tempo de você buscar parte do teu tempo durante o dia, invista na informação de qualidade. Busque isso. Isso é a base para você poder ganhar. Gaste um pouco de tempo nisso também. Prepare a outra geração, né, como muitos vêm fazendo, preparando a segunda, a terceira geração para assumir, com vistas a esse novo momento, a essa nova forma de se trabalhar. Inteligência artificial não vai acabar com o mundo. Isso aí é manchetes que muitas vezes não vão se cumprir todas, né? Temos que ter cuidado com ela, sim, mas ela é uma ferramenta de uso do agro fantástica. Né? Nós vamos ter mais tempo do ser humano pensar em produzir e vencer novos desafios. Mas vai faltar emprego para as pessoas. Gente, nós temos novos desafios. O nosso cérebro é muito superior. A nossa inteligência não é artificial. Nós temos como ser resilientes e mudar ela. Então, vamos em frente. A gente vai vencer 2025, o preço do feijão está ruim,
O ano que vem nós vamos produzir de uma forma mais inteligente, vamos conversar antes de plantar e vocês vão continuar ganhando. Tá aí a soja, tá o milho, tá o gergelim que está surgindo aí agora. Ah, tem dificuldade, damos tropeços, erramos às vezes tentando acertar, seja na comunicação, seja na geração de informação, seja no campo, agrônomos, nós estamos aprendendo, é um grande aprendizado. Mas uma coisa é verdade, o brasileiro, esse mix do brasileiro de culturas criou um tipo de ser humano diferente. Tenha orgulho de produzir alimento. Não fique pensando que, mas nós não fazemos um foguete que dá ré. Mas o carro elétrico está vindo deles, a inteligência artificial. Amigo, eles precisam comer no mínimo 3 vezes por dia. A nossa grande tecnologia está em cada grãozinho que a gente coloca no porto ou que a gente coloca no prato. Sem essa, foguete não dá ré, carro elétrico não existe, inteligência artificial fica burra. Se você não tiver uma pessoa na frente dela, tendo do Brasil o mais importante, comida. Eu acho que é isso que a gente percebe ao longo desse tempo, né? E acredita. A gente acredita muito que nós estamos no melhor país do mundo para se estar. Cada um tem o seu desafio, cada um tem os seus supremos, né, que atrapalham muitas vezes, mas nós vamos vencer, porque a gente está numa corrente do bem. Marcelo Líderes, obrigada. Você realmente enche a gente de otimismo, mas um otimismo baseado numa realidade que é palpável, né? Que está aí. O produtor já está fazendo, as famílias já estão trabalhando. E quando a gente fala, como você falou, do preço tá ruim, tá? É uma realidade, é pontual, mas você pavimentou, você trouxe, né, a história, contou a história para a gente de como a gente chegou nesse momento de hoje e apontando caminhos viáveis que dão trabalho, exigem esforço, dedicação, conhecimento e união para justamente a gente poder pisar naquele futuro que não está tão longe assim, mas que é um futuro promissor, né? E é como você disse, resumindo, é construir pontes e não aprofundar os abismos, né? É isso que o agronegócio faz todos os dias, sendo bombardeado por muitos lados, mas sobrevivendo e principalmente dando lições todos os dias de otimismo, porque é na natureza que a gente aprende, né? Que se renasce todo dia. Marcelo Líderes, muito obrigada pela sua dedicação a essa área, pelo seu exemplo e obrigada por esse bate-papo aqui no Rural Pod. A Rural Business agradece muito e só reforça, né, o quanto é fundamental a informação de qualidade. E isso nos dá aqui, para toda a equipe da Rural Business, aquela noção de uma responsabilidade cada vez maior, porque a gente sabe o impacto que essa informação precisa, independente, causa, não só no produtor, mas no consumidor de alimento, porque a gente está falando de segurança alimentar. Isso que você disse, que sem comida não tem carro elétrico, não tem foguete que dá ré e não tem inteligência artificial nenhuma, e comida de verdade é fato. Então, obrigada, viu? Um grande abraço para você, parabéns a todos os produtores de feijão e vamos junto aí, contando sempre com a Rural Business. Muito obrigado, Carmen, muito obrigado ao Rural Business por essa oportunidade, muito obrigado pelo exemplo que vocês dão. Né? Nós aqui do nosso setor aprendemos muito a observar como vocês trabalham, como vale a pena você levar essa bandeira da verdade para o produtor, da informação confiável, né, profissional. A gente aprende muito com vocês. Obrigado pelo privilégio, né, de estar com você nessa manhã. Admiro muito o seu trabalho também. Muito obrigado por tudo que vocês fazem pelo agro do Brasil. Obrigada, Marcelo Líderes. E, mais uma vez, né, reforçando a necessidade de você investir em informação profissional. Então, não perca mais tempo, porque, como o Marcelo acabou de dizer, né, a desinformação, ela causa muitos prejuízos.
Então, se você quer continuar tendo margem de lucro, lucrando na atividade, sobrevivendo e principalmente deixando para os seus filhos a atividade que você está hoje, invista em formação. Existe muita diferença entre gasto e investimento. Quando você investe em formação, você tem lucro. E a gente se encontra no próximo Rural Pod com mais um assunto interessante para você. Até lá!